Boa noite, pessoal. Tô vendo a galera entrando aí. Tanta gente conhecida. Alô? Olá! Peraí que você tá aqui no fone de ouvido. Eu vou te tirar do fone de ouvido, senão eu não vou conseguir. Pronto. Tá me ouvindo Tudo bem? bom? Agora eu tô te Tudo ouvindo melhor. ótimo. Tudo bem? Tudo ótimo. Oi, olha, não vou te chamar de doutora Adriana, Dri, né? Porque, enfim, não vai caber bem. Mas, enfim, legal. Bom a gente poder bater um papo hoje. Um A turma prazer. está entrando aqui ainda. Vamos aguardar um pouquinho. Nesse meio tempo aí, a gente fica aqui de bobeira. Como é que tá o clima aí? Você tá longe, né? Tô aqui na Suíça e aqui são 11 da noite. Tá Olha, chovendo, a gente já chegou no outono e tá começando o friozinho por aqui. Mas logo mais eu tô de volta, eu já tô voltando para o Brasil logo mais. E, enfim, tô com saudade de casa. não. Enfim, vai curtindo aí, né? O período de quarentena, a gente fica indo para lá, para cá, enfim. Vai curtindo enquanto você pode aí. Daqui a pouco você volta aqui e fica direto. Vai que vem, depois não pode sair de novo, dá uma quarentenada. Não sei. Mas, enfim, Dri, obrigado. Vou apresentar aqui você para as pessoas que estão participando conosco. A Adriana é sócia do escritório, sócia fundadora, enfim, do escritório Quieco, Adriana Quieco, do sócio Quieco e Advogados. Ela é especialista em direito de família e sucessões. Falando em direito de família e sucessões, são sempre causas complexas, envolvem também elementos internacionais, aliás, é uma especialidade dela também, planejamento sucessório doméstico, internacional, de famílias, empresas, pessoas físicas, enfim, atua em disputas sucessórias e matrimoniais. Então, não podia ter ninguém melhor para conversar com a gente hoje sobre regime de casamento. Muito obrigado, Dri, por ceder aí a nossa solicitação e falar com os convidados aí, com os participantes da live a respeito desse assunto. E eu tenho certeza, eu vou deixar inclusive aberto aqui para comentários, para quem quiser fazer alguma perguntinha eventualmente no meio, a gente já coloca aqui, mas pode ser dinâmico, Obrigada de pelo vez em quando a convite. gente consegue Obrigada, responder. Rogério. Uhum. Obrigado, Dri, é com você. Vamos batendo papo aqui, mas enfim, fala Fechado, um vamos oi lá. pessoal, então. Fala o Fechado. teu oi. Então, olá pessoal. Bom, a ideia é a gente bater um papo sobre, né, as questões relativas aos regimes de bens. Eu acho que uma questão, eu fiquei pensando um pouco sobre o tema, né? Apesar de ser o meu dia a dia, porque eu trabalho com direito de família já há 20 anos, mas é uma situação curiosa, eu acho que se a gente fizer uma enquete, né, de quantas pessoas se casaram, quando foram se casar, buscaram informações sobre o regime de bens, ou seja, buscaram entender qual é o detalhe dos regimes de bens, quais são as opções de regimes de bens existentes no Código Civil e o que cada um oferece, quais são as consequências de cada um. Eu diria que 90% das pessoas provavelmente não buscaram essas informações e se casaram no regime da comunhão parcial de bens, simplesmente porque é o regime que a lei estabelece como padrão para quem não faz escolha alguma.
E é muito curioso, né? Porque todo mundo planeja a festa de casamento com às vezes 2, 3 anos de antecedência, preparação de vestido, bolo, jantar, o que vai ser servido, né, a orquestra, mas falar de patrimônio pouco ou ninguém fala, né? É meio um tabu, porque parece que não pode misturar amor com dinheiro, né? Exatamente. Não pode ter amor pelo dinheiro, né? Mas o amor é pelo cônjuge, parceiro, parceira, enfim. Mas não pode deixar que a questão de dinheiro atrapalhe isso também, né? O pessoal costuma não levar em consideração. Com certeza. E falar de patrimônio é tão importante quanto falar sobre o próprio afeto, né? Eu vou trazer uma questão, né, jurídica, a gente poderia falar uma questão sociológica, mas psicológica, né? Por que os relacionamentos duram cada vez menos? Do ponto de vista jurídico, eu vou dar uma explicação, que é a lei do divórcio, né? Há mais de 40 anos, a gente tem a lei do divórcio vigendo no Brasil, que dá liberdade para as pessoas se casarem e se divorciarem tantas vezes quanto elas queiram, né? E essa liberdade significa que os casamentos e os divórcios se multiplicaram, né? Os rompimentos se multiplicaram. Com essa possibilidade de rompimentos, a gente tem que tentar evitar os conflitos, né? E os conflitos patrimoniais, evidentemente, ocorrem nesses rompimentos, com certeza, né? Agora, você falou assim, quando o casal não dedica um tempo aí para escolher qual regime de casamento, ele automaticamente cai no comunhão parcial. Então, eu vou admitir aqui que muitos dos participantes hoje, eles pensaram, comunhão parcial, parece aquele mais justo, né? Porque é o da lei, né? Aquele mais justo, eu não sei, todos são justos, né? Mas mais equilibrado, talvez, né? Equilibrado. Porque, tem uma presunção de cooperação, de comunhão de vidas do casamento, né? E aí vai assim, o que a gente construiu ao longo do casamento é bem comum, o que veio antes não comunica, é isso, né? Então, assim, se são classes sociais diferentes, se um é muito rico, casou com um que não é tão rico, ou sei lá, tem um melhor, não? Quando que o comunhão parcial é mais indicado? Então, eu vou explicar um pouquinho mais da comunhão parcial de bens, porque eu acho que a regra geral todo mundo conhece, né? Que a partir do casamento, todos os bens se comunicam, são considerados comuns, não importa quem comprou, quem pagou por esses bens, né? Há uma presunção de que houve uma colaboração do casal, não importa quem colocou efetivamente dinheiro, e não importa se foi uma colaboração moral, psicológica, não tem que ser necessariamente financeira. Então, o patrimônio, a partir da data do casamento até o final dele, e o final vai ser com o divórcio ou com o falecimento, né? Em algum momento eu vou ter uma partilha de bens, ou vai ser no divórcio ou vai ser no falecimento. Então, todo esse patrimônio adquirido durante o casamento vai ser comum. Essa é a regra geral que normalmente todo mundo conhece. Quais são as regras mais específicas que às vezes as pessoas não conhecem? Bom, os bens anteriores ao casamento, de fato, são particulares e individuais de cada cônjuge. Entretanto, os bens, os rendimentos desses bens particulares, eles são considerados comuns. Vou te dar um exemplo, Rogério. Olha só. Você, Rogério, tinha uma casa antes do casamento, tá? Ao longo do casamento, essa casa você alugou e a renda dessa casa você colocou num investimento. Foi lá e esse investimento foi crescendo, né, ao longo do casamento. Esse investimento vai ser dividido por 2, é considerado comum. Então, olha só, a casa que era anterior ao casamento é um bem particular, mas o rendimento desse imóvel, a locação, né, que você guardou no investimento, é um bem comum. Então, o que eu comprar com aluguel desse imóvel é um bem comum. É um bem comum. Então, na comunhão parcial, assim, aí vamos supor, havendo a separação, o divórcio, vamos supor, essa casa é vendida,
Bom, a casa continua, neste exemplo, continuaria minha somente, e o casal usufruiu no curso do casamento aí dos frutos, né, do imóvel, que era o aluguel. Aí com o aluguel comprou uma outra casa, essa outra casa É comum. é comum, embora tenha vindo de um ativo prévio ao casamento. É isso aí. Exatamente. Deixa eu emendar uma pergunta aqui, nessa aqui. Aí no casamento, o cidadão, né, eu vou só me excluir do exemplo, para poder dizer, né, uma mulher, né, vamos por uma mulher, o cidadão, a mulher, né, ela tinha R$ 1 milhão, na data do casamento. Uhum. Alguns anos depois, se separaram. Ela tem agora R$ 1,5 milhão. Esses 500 mil foi rentabilidade do patrimônio dela ao longo do casamento. Uhum. Como é que fica a divisão desse 1,5 milhão? Então, se os 500 mil foram rendimentos havidos durante o casamento, eles são considerados comuns. Então, 1 milhão é só dela, 500 mil divide por 2, 250 para o marido, 250 mil para a esposa. Entendi. No caso de um imóvel, meu imóvel valia 1 milhão. E pagou o aluguel, etc. e tal. Mas quando a gente se separou, o imóvel valia 1,5 milhão, 2 milhões. Uhum. Enfim. No caso do imóvel, ele pagou lá uma fortuna de aluguel, esse aluguel a gente usou, eu entendi que é bem comum. Mas o imóvel que saiu de 1 milhão e foi para 2 milhões, ele não foi vendido, mas eu não tenho que fazer acerto desse imóvel, tenho? Dessa diferença de valor? Então, se o imóvel se valorizou por si só, né? Por exemplo, teve um boom imobiliário, você comprou o imóvel na baixa, vendeu na alta. Ok, como ações também. Você tinha ações no mercado de ações. Você comprou na baixa, vendeu na alta, se deu bem, são as mesmas ações, é o mesmo imóvel. Essa valorização que antes do casamento e durante o casamento não vai ser partilhada, né? Vai ser considerada individual daquele que era o titular desse patrimônio. Agora, se, por exemplo, você tinha um imóvel antes do casamento e durante o casamento você pegou e construiu um deck, fez uma piscina, construiu um campo de futebol, ou seja, você fez benfeitorias nesse imóvel, tá? Então, essas benfeitorias, elas vão ser consideradas comuns, porque é um dinheiro novo que você está colocando, um dinheiro do casal, que você está colocando num bem que era individual seu. Então, o bem em si é individual, é particular, mas as benfeitorias, elas são partilhadas. E aí fica aquela discussão do quanto do valor do imóvel é fruto da benfeitoria. Representam as benfeitorias, exatamente. Isso, obviamente, gera discussão, né? Outra situação muito comum, né, que as pessoas perguntam, muita gente compra imóvel antes do casamento, mas não paga tudo, né? Deu entrada, pagou algumas parcelas antes do casamento. E durante o casamento, fez o pagamento da maior parte das parcelas, inclusive quitou o imóvel. Então, essas parcelas pagas durante o casamento, elas são consideradas comuns, né? Só aquela entrada inicial, aquela parcela paga antes do casamento, é que é considerada bem particular, tá? Bom, um outro ponto que eu queria chamar bastante atenção no regime da comunhão parcial de bens, que é o que mais me chama atenção, me preocupa como advogada, né? Que é o seguinte, que a maior parte das pessoas desconhece. No regime da comunhão parcial de bens, a gente não compartilha só as alegrias patrimoniais, né? Nós compartilhamos também as tristezas patrimoniais, ou seja, ao mesmo tempo que a gente presume a divisão, necessariamente faz a divisão de todos os bens considerados comuns durante, né, o relacionamento, então tudo que a partir da data do casamento em diante é comprado é considerado comum, da mesma forma as dívidas contraídas, elas presumem-se comuns.
que significa que acaba alcançando o patrimônio do outro. Então, aquele um cônjuge dá um mau passo, tem alguma questão comercial, empresarial, as dívidas dele acabam alcançando o patrimônio do outro. Então, eu já vi muitas, né, patrimônio do casal inteiro ruir por conta dessa situação, quer dizer, de não ser prejudicado pela dívida de um dos cônjuges, né? Então, em termos de proteção patrimonial, o regime da comunhão parcial de bens definitivamente não é a melhor escolha, né? Se há esse risco potencial de uma atuação empresarial ou de atuação profissional que pode ter potencial contingência, não é definitivamente uma escolha boa, né, diante dessa presunção de dívidas. Às vezes o pessoal, os casais, né, eles não comentam o assunto de regime de casamento porque parece que está colocando dinheiro na frente do amor, né? O que é um equívoco, né? Porque não é esse o mérito da questão. Pelo que você está falando aí, ele entra também de garantir que a família vai ter, né? Caso aconteça alguma coisa com um dos cônjuges, né? Então, vamos supor que os dois eram funcionários. E aí, ok, um resolveu empreender. E nesse empreendimento, estavam os dois muito bem, o empreendimento teve os seus problemas, por quaisquer motivos. Numa comunhão parcial, vai o patrimônio da família, né? Exatamente. E geralmente a comunhão parcial é aquele, sim, mas tudo é meu, tudo é teu, meu teu, e tudo bem. Por conta de ser meu teu, né, é tua a dívida também, né? E se houver essa ponderação... E qual que é a opção, então? Se não é comunhão parcial, a gente faz separação total? Então, temos as outras opções de regimes, né? Então, uma outra opção, como você falou, é a separação total. A separação total, você não tem bens comuns, né? Cada cônjuge forma o seu patrimônio de maneira totalmente independente do outro, né? Ao mesmo tempo, você outorga liberdade aos cônjuges para decidirem o que eles querem ter em comum. Então, o fato de você estar numa separação total não significa que eles vão ter o patrimônio separado para o resto do casamento inteiro. Eles podem decidir a qualquer momento e a cada aquisição o que eles querem ter em comum. É como se fosse uma sociedade, né? Então, eles decidem no que eles querem ser sócios. Olha, eles podem, por exemplo, definir que na casa que eles vão morar vai ser necessariamente 50% cada um, porque eles se sentem desconfortáveis de ter uma casa que seja dono, só um que seja dono da casa, né? Porque depois o outro vai colocar para fora, sei lá, né? Enfim, cada um, né, tem as suas preocupações. Mas Claro. podem... E tem uma outra peculiaridade, né? No regime da separação total de bens, também é possível prever dentro do pacto antinupcial doações recíprocas, compromissos recíprocos entre os cônjuges de doações ao longo do casamento. Então, por exemplo, se um cônjuge sente que tem uma situação financeira menos favorecida do que o outro, né? Falar, como que eu vou assumir um regime de separação total e depois, ao longo do casamento, não vou ter dinheiro para nada, enfim, como que vai ser? Primeiro que no pacto a gente pode estabelecer como que vai ser o pagamento das despesas domésticas, como que vão ser os compromissos das despesas domésticas, quem que vai custear as despesas domésticas, né? E segundo, dá para prever, por exemplo, que se o casamento demorar uma quantidade de anos, então vou fazer uma doação, um cônjuge se compromete a doar para o outro um imóvel, a quantidade de valores, ou ter uma participação nos rendimentos do outro, dá para ter uma flexibilidade, não precisa ser tão estanque, né, a separação total.
E na separação total eu tenho, por sua vez, o contrário da comunhão parcial. Presume-se que as dívidas não são comuns, então as dívidas, cada qual tem a dívida, né, contrai suas dívidas de forma independente e não prejudica o patrimônio do outro, né? Então, em termos de proteção patrimonial, é um regime que pode atender melhor a família, né? Aí você entendi. Agora tem aquele caso, né? A pessoa não casou, então ela fala assim, não escolhi nada, nem comunhão, nem separação, e é o famoso assim, não, mas a gente está junto, mas a gente não casou, já mora junto, né? Tá, enfim, todo mundo sabe ali, é um namoro, e vai indo, namoro de 3, 4 anos, mas não casou, aí se separou. Estou tentando entrar aqui no campo da união estável, né? É esse é o Como é que campo fica? mais Assim? cinzento, né? É um campo bem cinzento, porque é uma zona cinzenta, né? Nós temos o namoro, né? O namoro que deveria ser leve, né? Só regido pelo afeto e sem regras, né? Regras só aquelas que sejam estabelecidas pelo namorado, pelos Paz e namorados, amor. né? O namoro não está previsto no Código Civil, né? Não existe regras para o namoro no nosso Código Civil. Por sua vez, Enquanto, né? por enquanto, pode ser que no futuro tenha. Mas o Código Civil prevê a união estável, né? E o que é a união estável? A união estável é um relacionamento público, contínuo, duradouro, com o objetivo de constituir família. São, vou colocar aqui número 4 requisitos estabelecidos pela lei, né? Então, relacionamento público significa que o relacionamento não pode ser secreto, não pode ser escondido, né? Relacionamento contínuo, não pode ter rupturas frequentes, né? Duradouro, e aí a gente começa a entrar numa subjetividade, né? Porque no passado, e há muitos anos atrás, a lei previa que o relacionamento tinha que ter 5 anos. Só que agora esse prazo não está mais na lei. Então, nós estamos sujeitos, né, pode ser o prazo não está certo, né? Tem relacionamentos de 10 anos que não são união estável, tem relacionamento de 1 ano que é união estável. Mas também não diz se é um mês, né? Não diz. É o bom senso do juiz lá, que esse relacionamento de 10 segundos era duradouro. E aí a gente tem outra característica que é a mais importante, que no final dirime, né, toda essa dúvida, que é o objetivo de constituir família, que evidentemente é subjetivo, mas que é o que vai nortear a característica da união estável, né? O objetivo de constituir família tem que ser um objetivo presente, não projetado para o futuro, né? Então, no namoro em geral, você projeta isso para o futuro e não para o presente. No namoro, você até contempla, né, para o futuro pensa no futuro em ter os compromisso de um casamento, mas não é para agora. Essa é a grande diferença. Agora, como essas características são subjetivas, e se você não quer ficar à mercê de debates judiciais, se houver um rompimento, houver uma discussão, o ideal é contratar, né? Fazer um contrato escrito, conversar com o namorado, com a namorada e olhar, né, olhos nos olhos e entender bem o que cada um pensa sobre esse relacionamento, o que se deseja sobre esse relacionamento, né? Com o jargão popular, o contratado não sai caro, né? Por que é tão importante isso, né? Mas qual que é a diferença? Por que é tão importante eu saber se eu estou numa união estável ou se eu estou no namoro? Bom, é importante porque se você estiver numa união estável, vige as regras do regime da comunhão parcial de bens. E aí aqui a grande diferença, né, Rogério? Olha só, no casamento,
você sabe exatamente quando começa a regra da comunhão parcial, porque é da data do casamento, certo? No dia que você casou, a partir daí, você está lá comprometido com essa regra, que a partir dessa data, tudo que você comprar vai ser comum. Tudo bem, vocês contrataram isso, vocês ou não contrataram, nem pensou nisso, mas enfim, isso está estabelecido e você sabe que é a partir dessa data. Na A união lei colocou. estável, em geral, as pessoas mal sabem exatamente a data que ela começou. Então, a grande questão é essa: se você não tem um pacto sobre esse assunto, né? Se você não tem um pacto estabelecendo o regime de bens ou quais são as regras desse relacionamento, o primeiro ponto de discussão vai ser a data do início. E a partir de Nossa. quando se estabelecem essas regras do regime da comunhão parcial de bens? Aí complica. Tipo, foi quando a gente se encontrou no bar, foi quando Pois eu te apresentei é. na minha casa, foi quando a Olha, gente viajou. nós já tivemos casos de discussão judiciais que pessoas pleiteando o reconhecimento da união estável do primeiro dia que trocou mensagem no aplicativo de namoro. Nossa. Então já tinha que ter um contrato logo nesses aplicativos, né? Pois Ó, é, acho então, que já podia colocar já no aplicativo, né? Isso aqui vai ser só namoro ou vai ser união estável? Sim ou não? não tinha aquele programa lá que era namoro ou amizade, né? Já resolve logo de cara assim. Enfim, obviamente que é E um abuso, né? Eu entendo que é um abuso do direito de entrar com ações judiciais, porque a lei ela não foi feita para isso, né? E sim para proteger a família. Esse é o objetivo maior da lei, é proteger a família e não né, relacionamentos enfim, que são fugazes, né? como é que fica? Só para a gente colocar né, em questões atuais, assim, bem controversas, assim. O casal não casado, né, de namorado, sei lá, enfim. Ah, tava com saudade um do outro na quarentena, vamos passar essa quarentena juntos. E aí, pô, vamos passar a quarentena juntos, assim, ou, né, tava se conhecendo, aí um ficou na casa do outro, aí ficou aquela coisa, não pode sair por causa do coronavírus, então vamos ficar aqui, vai ficando, já tem aí alguns meses de quarentena, pô, brigaram, né? Mas postaram foto lá no Facebook, estamos no Facebook na Estamos no quarentena. relacionamento sério. Por relacionamento sério, aí puseram no Facebook, kkk, tal, quarentena, brigaram. Tá colocando aí os elementos, né, para uma união estável, não? Ou eu estou exagerando? Então, um ponto importante que eu acho que a gente acabou não falando sobre isso. Morar junto não significa ter união estável, né? Não é requisito para união estável morar junto. Então, estão pessoas que têm namorados que moram junto e não vivem em união estável, e tem pessoas que moram separadas e que vivem em união estável, né? É muito comum em segundas, terceiras uniões, pessoas que não querem mais compartilhar a mesma casa e vivem em união estável, né? E vivem com os compromissos de um casamento, né? Já tem pessoas, tem namorados que passam a compartilhar a mesma residência e não mudaram esse status do namoro, né? O objetivo de constituição de família continua sendo projetado para o futuro, não é algo presente. Então, tem muita gente também que foi morar junto simplesmente para compartilhar despesa, né? Isso é muito comum em estudantes, quando vai morar, vai fazer faculdade, né? Em outra cidade que não é a cidade em que morava com os pais, né? Então, para dividir despesa ou para fazer test drive, né? A lei, assim, a jurisprudência está atenta para isso. As pessoas às vezes moram juntos por uma questão de contingência, né? Por uma opção de tentar para ver antes, período até pré-noivado, para ver como vai ser, projetando uma vida para o futuro e não uma vida presente de casamento, efetivamente, né? Então, respondendo à pergunta, e na pandemia, né, especificamente, acho que muita gente juntou as escovas de dentes para não ficar fadada à solidão, né? Porque passar a quarentena sozinho, ninguém Não quer, é né? fácil. Enfim, eu acho que o morar junto não é
não significa ter união estável, mas é um elemento importante. E tem que estar atento a esse elemento, né? Então, a pergunta é, passada a quarentena ou esse período de alguns meses, né? Porque também morou 2, 3 meses juntos e rompeu, não me parece que seja algo muito, eu acho que não duradouro, né? Nem duradouro, nem contínuo. Mas se o relacionamento perdurou, a pergunta que se faz é, bom, e aí? Nós estamos morando juntos, mudou o status do nosso relacionamento, o que a gente queria para o nosso relacionamento mudou com a quarentena, com o fato de nós estarmos morando juntos. E mais do que isso, como as pessoas às vezes esquecem o que elas falam, é importante escrever, né? Então, tem que colocar no papel, seja por meio de uma declaração por escritura pública, seja por meio de um contrato particular. E aí agora uma novidade também da pandemia é que desde maio desse ano todas as escrituras públicas podem ser assinadas online. Então não tem nem mais a desculpa de não quero sair, ainda não estou flexibilizando aí as regras da quarentena. Dá para assinar online com um certificado digital uma escritura pública. Então dá para fazer tudo à distância e a melhor coisa mesmo é conversar com o outro e estabelecer as regras antes que passe o tempo, né, em demasia. Tem algumas famílias, né, empresárias, que recomendam os membros da família assim, passou 6 meses de namoro, já senta, vamos lá sentar, fazer um contrato. Quer dizer que contrato de namoro, né? Existe contrato de... Pois é, exatamente. Não é bem um contrato de namoro, né? É um contrato dizendo assim, olha, o que nós temos hoje? É uma declaração, né? Qual é o relacionamento que a gente tem hoje? É um namoro ou o que a gente pretende sobre esse relacionamento? E você pode estabelecer as regras para, caso evolua para uma união estável, qual vai ser o regime de bens aplicável. Então, desde logo, fixando as regras futuras, né? Agora, numa união estável, tem a sua... Ela funciona como... As regras dela na separação, como uma separação total ou como uma comunhão parcial? Então, a união estável, a regra padrão é de comunhão parcial, né? Como no casamento. Tá. Com essa peculiaridade que você não sabe exatamente a data se você não fizer um contrato dizendo qual é a data que começou a união estável, né? Tá. E você pode contratar qualquer regime de bens, assim como no casamento. Você pode contratar outro regime. Para você contratar outro regime de bens, você precisa de um contrato escrito, precisa de um documento. Não pode ser verbal. Esse acordo não pode ser só feito falado, né? Agora vamos dizer, o casal lá de jovens, apaixonado, casou, quando se conheceram na faculdade e tal, enfim. E num determinado momento, cada um tomou o seu caminho e achou que era prudente, porque um começou a mostrar um perfil muito arrojado, a arriscar muito patrimônio, e ele falou, olha, não estou confortável em estar casado com você em comunhão parcial, né, que é a regra padrão, né, se não houver uma manifestação do casal, mas a gente está na comunhão parcial, e eu não quero me divorciar de você, né, mas eu gostaria de separar os bens. O que é teu, o que é meu, se você, com esse teu arrojo todo, ficar milionário, parabéns, seja feliz, estaremos juntos, né? Se você, com esse teu arrojo, né, perder os seus bens, é uma pena, estaremos juntos porque os meus estarão resguardados. Dá para mudar no meio do casamento o regime? Sim, exatamente. Dá para mudar as regras do jogo durante o jogo. Olha só, obviamente que o ideal é que você pondere e faça uma escolha consciente antes do casamento, né? Então, a minha recomendação a todos é que antes do casamento e antes a escolha do vestido de noiva, da festa, do buffet, enfim,
que se sente, que pondere, se informe, entenda todas as consequências dos regimes de bens e faça uma escolha consciente. Mas feita a escolha, se arrependeu no meio do caminho ou não atende mais os interesses da família, seja qual for a razão, dá para mudar. Para mudar, é necessário um processo judicial. Nesse processo judicial, os cônjuges vão ter que expor as razões pelas quais eles querem mudar o regime de bens e vão ter que comprovar que eles têm patrimônio para cumprir as obrigações que eles assumiram, né? Porque essa partilha que eles vão fazer não pode representar uma fraude aos credores do casal. Esse é um ponto que o judiciário se preocupa, tá? Eu imagino que deva ter muito casal que, por conta de ter dívida, queira se separar, né? Exatamente. Então, isso era muito comum no passado, né? Então, enfim, a mudança do regime de bens, eu acho que ela é altamente recomendável quando há discussões patrimoniais, porque, afinal, o casamento pode permanecer e isolar os problemas, as questões patrimoniais, né? Resolver as questões patrimoniais e os laços de afeto podem ser mantidos. E o processo judicial, ele dura mais ou menos de 3 meses a 1 ano, dependendo um pouco de como o juiz está sobrecarregado com análise das questões e também como leva um pouco de tempo para levantar o patrimônio e conversar com o casal como vai ser feita a divisão do patrimônio adquirido até aquele momento, se o regime anterior foi de comunhão universal ou de comunhão parcial. E esse que você falou, comunhão universal, que a gente não falou, é aquilo que, se é antes, é depois do casamento, junta tudo, divide por 2 e segue a vida, né? É isso aí. Comunhão universal é o regime muito comum anterior a 1977, porque era o regime padrão antes da lei do divórcio, né? Então, o regime normalmente das pessoas que casaram antes de 1977. O regime da comunhão universal é uma comunhão parcial ampliada. Então, tudo que foi adquirido durante o casamento é considerado comum, tudo que é anterior também, tudo que é recebido de doação também, todas as heranças também. Então, assim, basicamente é uma massa patrimonial única, né? A exceção, a única coisa, o que não entra na comunhão universal são bens recebidos com cláusula de incomunicabilidade, que é uma exceção. Mas, em geral, né, na comunhão universal, há uma comunicação do patrimônio inteiro. E algum regime muda alguma coisa para filho? Assim, eu não estou falando de filhos de segundos casamentos, né? Tipo, ou seja, também para segundos casamentos, eu não sei, né? Porque o segundo casamento do João e segundo casamento da Maria, ambos têm filhos do primeiro casamento, vai mudar à medida que mudar para os pais, né? Mas sim, os claro. Filhos correm independentemente de toda essa confusão que pode ter, né? Eles só ficam com aquela rebarba emocional. Assim. Os filhos, em princípio, enfim, não é patrimônio deles, eles não são diretamente afetados, né? Eles acabam sendo afetados no momento do falecimento, quando a gente está tratando de herança, né? Porque se há um falecimento, aí vai ter mais ou menos patrimônio a depender do regime de bens que for escolhido, né? Evidentemente, quando há filhos de uniões distintas, o regime da comunhão, da separação total, ele dá um pouco mais de clareza, né? Porque no regime de comunhão de bens, você acaba misturando patrimônios, às vezes, de momentos diferentes, né? Entendi. Eu estou dando uma olhadinha aqui nas perguntas que fizeram, Adriana. E eu vou ver se eu consigo aqui. Eu acho que a gente respondeu algumas aqui no curso da nossa conversa. Opa! E deixa eu ver, alguém perguntar: qualquer R$1 após o casamento é dividido, né, em resumo. Eu entendo que a pessoa aqui está perguntando qualquer R$1
que você ganhe após o casamento, num casamento em que você não se parcial. que é aquele que você não se manifestou, né? Não me manifestei, então é comunhão parcial. Ganhou depois do casamento R$ 1, é 50 centavos para cada um, né? De só fazer um esclarecimento aqui, Rogério, não é que você não se manifestou, é que você vai quando você vai no cartório, né, para entregar a papelada da entrada na papelada do casamento, o cartório vai te perguntar o regime de bens. Ah, tá bom. Tá? E aí, assim, você vai lá, você vai ficar lá, mas qual é a opção do que eu tenho, né? Bom, você tem pacto antinupcial? Você vai falar não, porque você nem sabe o que é um pacto antinupcial. Então você vai no padrão, é isso que acontece. Tá? Normalmente é Entendi. isso. Não é que, não escolhe. Não, você vai ter que preencher um campo lá dizendo que você está escolhendo o regime da comunhão parcial de bens. Mas provavelmente você vai ir no automático, porque para você escolher outro regime de bens, você teria que ter um Entendi. pacto antinupcial. E o pacto antinupcial, a maior parte das pessoas sequer sabe como fazer, né, como escrever, enfim, então elas já fogem do nome e escrevem, então eu vou aqui na comunhão parcial. Então é isso que tem, eu te amo, vamos ficar juntos pro resto da vida. E aí teve outra pergunta falando aqui, a valorização do ativo prévio. A casa valia 100 e agora vale 200. Como funciona? Acho que a gente falou, né? Já falamos, não continua sendo um patrimônio individual, não importa a valorização. Se for um patrimônio particular. Isso. Aí tá, mesmo se vender este imóvel durante o casamento e houve ganho de capital, isso também não é partilhado? Eu acho que é da mesma pergunta, né? Não é partilhado, se é mesmo havendo ganho de capital, porque é só uma valorização. Tá. Isso, tá bom. Para proteção, qual seria a melhor forma, então? Eu acho que você bem explicou que a separação total dá essa opção, né? E aí você, quer dizer, o casal define o que vai ser comum. É isso, né? aí. Se não definir, é tudo separado. E o que ele quiser que seja comum, ele define. É isso. E o que é bacana, quer dizer, você também pode estabelecer acordos no casal de compromissos recíprocos, né? O fato de ter desnível dentro do casal, de um ter mais dinheiro, outro ter menos, pode ter acordo dentro do casal de um vai fazer doação para o outro, ter compromissos de, dependendo do tempo que durar. Se um tiver filho, se o casal tiver filhos, 1, 2, 3 filhos, podem ter compromissos vinculados ao que for a vida conjugal. Perfeito. Deixa eu ver aqui assim. O casamento é um contrato onde você. Aí eu vou colocar a piadinha aqui do Marco Antônio. Casamento é um contrato onde você perde a metade dos direitos e adquire o dobro das obrigações. Não, tudo bem. Tudo não é meu, é do nosso amigo Marco Antônio aqui. Então, enfim. E aí, eu fico feliz que tenha aqui uma série de perguntas. Acho que algumas vão demorar um pouquinho mais para responder. Deixa eu pegar mais uma coisa aqui. Quando vale criar uma empresa de administração de bens para facilitar herança e etc.? E qual o valor patrimonial que vale a pena fazer isso? Aí está falando de questão sucessória, né? Talvez. Acho que, enfim, aí tem vários aspectos envolvidos, né? Que não é bem ligado ao regime de bens. Não é o regime de bens, mas é que você é especialista em sucessão. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma live depois para falar de sucessão? Vamos. Combinadíssimo. A gente tem que falar de sucessão e de testamento. Isso, sucessão e testamento. Então, meus amigos que estão ouvindo aqui, a gente vai fazer mais uma live depois com a Adriana para falar de sucessão e testamento. Estou vendo que tem mais aqui perguntas a respeito do assunto. Tem uma aqui da nossa amiga Mabel, perguntando o que pode constar do pacto. Acho que você já abordou um pouquinho, mas se quiser fazer um resumo disso, Adriana. Claro, não, enfim, olha, o pacto antinupcial, né, é um contrato que você pode estabelecer todas as regras, né, sobre o regime de bens do casamento, né, como vai ser a questão do patrimônio, né, a comunicação patrimonial, no caso do regime da separação total. Então, não vai ter comunhão de bens,
futuros, né? Então, em relação ao pagamento das despesas domésticas, em relação a como vai ser se o casal tiver filhos, se vai ter, se um vai ter entregar bens para o outro, se vai fazer doações para o outro em razão disso, né? Se houver, se o casamento perdurar por 5, 10 anos, né? Já tive algumas situações de que o compromisso do casal era o seguinte: se o casamento durar 5 anos, vai ter uma tranche de patrimônio que o marido se comprometia a transferir para a esposa. Se o casamento durar 10 anos, mais uma tranche de patrimônio. Enfim, dá para, assim, no contrato, dá para detalhar de acordo com a vontade do casal e os compromissos do casal. E é possível também, porque assim, o pacto ele é um documento público, né? Que você acaba entregando toda vez que você vai fazer uma compra e venda e tal. Então, e alguns acertos são particulares dos cônjuges, né? Que você não quer também ficar mostrando para todo mundo. Então, dá para fazer também um pacto antinupcial só escolhendo o regime da separação total e fazendo um contrato separado com todo esse detalhamento. E aí tem, assim, meio a lá, né, esses hollywoodianos que ainda tem até penalidades para se houver deslealdade nos Infidelidade casamentos. conjugal, né? Exatamente. A gente, né, tem alguns casais que pedem isso, penalidade para hipótese de deslealdade, de infidelidade conjugal. Ah, que legal. Eu estou vendo um monte de pergunta aqui, obviamente não vai dar tempo. Tem um aqui que perguntou, o Pérez, bens no exterior são partilhados no Brasil? Controverso. O assunto é controverso, tá? Tem tem jurisprudência dizendo que sim, tem outras dizendo que não. Então, depende. Então pronto, está ali, o depende. Enfim. E para ele esclarecer essa controvérsia, como é que faz? Aí chama um advogado que vai explicar, analisar o detalhe. Tem que olhar, tem que entender exatamente qual é o tipo de patrimônio que a gente está falando, se é sociedade, se é ativo financeiro, se é imóvel, né? Porque depende da natureza do bem, depende do país onde está. Vou explicar também um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Dependendo do país onde está, o país não aceita, ainda que, por exemplo, o Brasil aceitar, o juiz aceitou fazer a partilha, né? Aqui no Brasil, aqui, né? Eu estou na Suíça, mas o Brasil aceitou fazer a partilha do imóvel, né? Que está situado na Inglaterra. Aí você chega com essa decisão na Inglaterra, e a Inglaterra não aceita essa decisão brasileira. Então, esse é o ponto. Então, não é tão simples, a resposta não é tão simples. A gente tem que analisar qual é o tipo de bem, né? Se é um dinheiro, se é participação societária, se é imóvel. E aí eu preciso entender em que país que está situado, e aí a gente avalia melhor a questão. Que ótimo. Tem uma pergunta aqui da Clarissa, perguntando se pode mudar o regime de bens após o casamento. Pode. A gente comentou aqui. Mediante Marco Antônio, um processo judicial. Tá ótimo. O Marco Antônio falou que sucessão interessa muito. Perfeito, Marco Antônio. A gente vai falar sobre sucessão numa outra live. Pode entrar em contato com a gente também, que daí a gente também pode esclarecer algum ponto. A gente tem ainda aqui uns 5 minutinhos antes da gente ser derrubado, né? Pelo Instagram. Então, Dri, eu acho que para a gente não correr esse risco e poder falar um tchau, né, de decente, forma adequada, digno. Um tchau digno, para não ocorrer aqui uma separação litigiosa, né? Assim, do nada. Um rompimento traumático. Vamos fazer assim, bem agradável, para que a gente possa se encontrar novamente sem problema. Enfim, pela participação de todo mundo, deu para ver que foi muito gostosa nessa nossa live. Eu vou pedir para a Milena, que está nos ouvindo, escrever aqui, Milena, um e-mail de contato para o pessoal poder mandar algumas perguntas para a gente encaminha para a Adriana, enfim, ver como é que faz, já até se prepara para a próxima live. milena.artea@altavistainvest.com.br. Ela digita aqui, se eu digitar, acho que eu vou fazer errado, mas enfim.
E, Adriana, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Rogério. Um prazer enorme conversar com você. Vamos conversar de novo. Os assuntos são sempre muito pertinentes, as pessoas querem ouvir, tem tudo a ver com planejamento financeiro, investimento, sucessório, está tudo misturado. Misturado não, é tudo muito sinérgico, né? E, então, tenho certeza que vai ser muito valioso para quem participar. Fechado. Bom, eu que agradeço o convite e espero revê-lo em breve para a gente falar de mais assuntos palpitantes. De Com certeza. e de outras questões que envolvem o patrimônio, que de uma forma ou de outra estão ligados a investimentos, né? Não, com certeza, vai ser assim. Às vezes a pessoa se preocupa tanto com a rentabilidade do investimento, chega a um evento aí de separação, Pede 50%. Né, não se preocupa, vai 50%. É verdade. Então tá, querida. Tá um bom? Beijão para você. Um beijo. Agradeço também a todo mundo que participou aqui. Um forte abraço a todos e até uma outra oportunidade, então. Fechado. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.